Tem um livro chamado Comporte-se, de Sapolsky. Esse livro ele fala sobre o comportamento humano. E ele fala sobre o comportamento, o quanto que o nosso comportamento ele é justificado temporalmente e socialmente. Temporalmente, por exemplo, eu decidi entrar para a aula de natação. A minha decisão não foi tomada agora. Agora, partes do meu corpo motivaram para que eu tomasse essa decisão. Mas, quando você olha na sua história, até o seu nascimento, para você o fato de você ter escolhido a natação, o fato de você ter pensado nisso, tem influência da sua família, tem muitas coisas interessantes que esse livro fala, e ele vai além, ele vai até nos processos de evolução, né? Processo de seleção natural, porque, por exemplo, você ficou ansioso, ficou um pouco estressado, fez com que você tomasse a iniciativa de fazer algum esporte e você escolheu a natação. Mas por que você ficou ansioso? Por que você ficou estressado? Por causa da história da evolução do ser humano, que em certas condições colocou esse ser humano estressado, e na sociedade que a gente vive hoje, isso está potencializando mais esse estresse. E aí, quando você vai ver o que te fez tomar a decisão para fazer aula de natação, a resposta não é simples. Você deveria perguntar quando, né? Você quer saber o justificativo de quando? Dos meus antepassados, do momento que estou vivendo, do país que eu vivo, ou da minha história de vida, porque dependendo da faixa de tempo que você for olhar para analisar, vai ter um justificativo. Esse livro é muito legal, porque quando você pensa nesse processo criativo, uma pessoa está mais ou menos aberta a cometer erros, mais ou menos aberta a buscar conhecimento, estar atenta, né, ter mais ou menos sensibilidade, tem muito a ver com todo o processo de vida dela. E esse livro traz uma visão que pode fazer com que a pessoa até reflita sobre e evolua no processo de autoconhecimento para potencializar, né, esse lado dela. Olha que interessante. O que eu fiquei pensando aqui em sugerir ao longo da fala do Gibran, como que como que coincidem as coisas, e que coincide também com, enfim, muita coisa que a gente falou. É um autor, assim, eu sou apaixonado por 2 livros dele. O nome dele, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, é Leonard Milodinov. Tem 2 livros dele que são muito conhecidos, pelo menos assim, fizeram muito sucesso quando eles foram lançados. Um chama O Andar do Bêbado e o outro se chama Subliminar. O Andar do Bêbado, ele fala muito sobre o acaso, a influência do acaso nas nossas vidas e como a gente tem pouca consciência disso. Fala muito também das questões matemáticas, probabilísticas, etc. E o segundo, ele fala basicamente do inconsciente, como que a gente tem a ilusão de que a gente está tomando as decisões baseadas em questões racionais, mas, na verdade, coincidentemente com o Gibran trouxe, essas decisões elas vão muito além do nosso racional, né? Tem a ver com a nossa história de vida, com questões ancestrais, questões que vão muito além do nosso controle, como que a gente acha que tem controle, né, sobre as decisões que a gente está tomando, mas isso está muito mais profundo no nosso inconsciente. Então, eu acho que isso é muito pertinente ao contexto que a gente está falando aqui. A gente falou muito da questão do acaso, a gente falou muito dessa questão do sensível, do intuitivo, né? Que, para mim, se relaciona muito com essa questão do inconsciente. Então, eu acho esses 2 livros assim fascinantes, quero, inclusive, relê-los, e coincide um pouco, quero conhecer esse que o Gibran citou. Inclusive, num desses livros, no Subliminar, ele fala exatamente disso que o Gibran citou, sobre essa capacidade da nossa retina de comprimir os dados. Caso contrário, nosso cérebro não seria capaz de armazenar tantos dados que as imagens nos trazem. Ele fala exatamente disso, desse processo também, desse funcionamento do cérebro. Achei muito legal essa coincidência assim, do que ele trouxe e do que eu tinha pensado.
E aproveitando esse momento de dica, Jomar, por favor, compartilhe aqui com a gente, com quem se interessou por dança, como pode fazer parte da Mimulus, ou até mesmo, você falou que dá palestras em empresas, né? Comentou até a da FGV. Compartilha com a gente aqui como que a gente, quem quer dançar, trazer essa intersecção ainda mais longe de tecnologia e arte, como pode fazer parte da escola de dança. Sim. Bom, no nosso site, mimulus.com.br, ali a pessoa vai poder conhecer um pouquinho mais de cada um desses 3 braços que eu falei, né, das ações da Associação Cultural Mimulus, da Mimulus Companhia de Dança e da Mimulus Escola de Dança. A gente está no Prado, aqui em Belo Horizonte, Rua Ituiutaba, 325. Ali funcionam as nossas aulas, mas que também a gente leva, por exemplo, cursos para escolas públicas, municipais. Então, aquelas pessoas que quiserem participar fazendo aulas, podem ir lá fazer as nossas aulas. A gente oferece aulas online também, opções de aulas online, de formação para pessoas de outras cidades, e pessoas que queiram também desfrutar das ações educacionais, artísticas, sociais que a Associação Cultural oferece, levando apresentações para escolas públicas, ensaios abertos, apresentações em praças, enfim. Eu sugiro entrar no nosso site, conhecer um pouquinho mais, também seguir as nossas redes sociais, lembrando que são duas vertentes diferentes, da escola e da companhia. Então, por exemplo, no Instagram tem Mimulus Danca, que é o da escola, e Mimulus Cia Danca, que é da companhia, que, né, promovem ações aí complementares. Vai ser um prazer receber aqueles que estiverem interessados aí em se aproximar mais da dança e das suas possibilidades. Como você falou, as palestras que eu costumo ministrar para as empresas também, sigo sempre à disposição. É um prazer levar essas contribuições que a dança pode proporcionar para o meio corporativo, seja para o desenvolvimento da liderança, da comunicação, do planejamento estratégico, enfim, das várias habilidades que o mundo corporativo necessita e que a dança e as artes em geral podem contribuir muito.